Radar do Movimento. Estamos aqui na Web Rádio JSV, trazendo orientação para você, informação de qualidade. Chega de blogueirinho, levando dica. Aqui é orientação. Eu sou a Melissa Amaral, mais conhecida como Mel Amaral. Venho aqui hoje com excelente convidado, Renato Rocha, que é professor da Unital. Ele é formado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro. Ele tem várias formações, hein? Escuta só esse currículo. Aprimoramento profissional na Unesp Botucatu. Ele é mestre em Ciências da Motricidade Humana da Unesp de Rio Claro. É muita coisa, hein? Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Rocha, estou muito feliz com a sua presença. A gente já vai iniciar num assunto assim bem diferente para o pessoal. Existem conceitos assim que as pessoas confundem um pouco, né? Como o nosso programa é voltado para o movimento, a gente vai trazer 3 conceitos que são exatamente do movimento, tá? Que é a atividade física, exercício físico e o esporte. Existe um pouco de confusão, principalmente entre atividade física, exercício físico. Assim, tenta dar uma explicada para o público, né? Leigo, que não tem conhecimento nenhum a respeito sobre esses 3 conceitos. Na nossa área, né, esses 3 conceitos eles já estão bem determinados, né, mas a população, como você mesmo colocou, ainda tem uma certa dúvida, né? E até nós, né, no dia a dia, a gente acaba meio que misturando os conceitos. Não diria nem de forma equivocada, mas a gente mistura, né? Então, basicamente assim, quando a gente fala em atividade física, nós pensamos sempre, né, em qualquer atividade que leve a uma contração muscular e essa contração muscular promova, consequentemente, um gasto de energia, né? Então, são consideradas atividades físicas. Você sair para passear com o seu cachorro, você lavar o seu carro, você preferir subir uma escada do que ir numa escada rolante ou de um elevador, né? Você deixar o carro na garagem e ir até o supermercado a pé, né? Então, são coisas corriqueiras do próprio dia a dia que a modernidade acabou tirando da gente, né? Fazendo com que nós nos tornássemos cada vez mais sedentários. Sim, perfeito. Já o exercício físico, ele vai um pouquinho além. Ele envolve toda essa questão da atividade física, porém ele tem uma estrutura, ele é periodizado, né? Ele é prescrito por um profissional qualificado. O indivíduo sai de casa no intuito de realmente fazer aquela atividade. Tem um gasto calórico aumentado, uma intensidade maior, né? Então, assim, você percebe que o exercício ele tem uma estrutura muito maior, mais complexa do que a atividade física. Vou interromper só um pouquinho, como a gente está querendo atingir um público leigo, só dá uma explicada assim, o que é periodizar, para o pessoal entender o que é periodizar. A periodização nada mais é do que você colocar, né, no papel para que o indivíduo consiga ir melhorando no dia a dia. Então você coloca uma intensidade mais leve no começo, aí você aumenta a intensidade depois de um mês de atividade, 2 semanas, tudo isso depende do indivíduo, é uma coisa bem própria mesmo, bem individual, bem individualizada, né? Então essa periodização passa por isso, você colocar na realidade no papel qual vai ser a sequência dos exercícios, a intensidade, a duração, quantos dias por semana. Mais sistemático, Mais né? sistemático, exatamente. Perfeito. E aí quando a gente pensa em esporte, né, o esporte ele envolve muito a questão do exercício físico, você precisa do exercício físico para se preparar, né? Só que numa intensidade totalmente diferenciada. A gente até brinca, é uma coisa até que eu vou falar aqui, muita gente vai ficar meio torcer o nariz, mas é a realidade. Mas aqui é isso mesmo, é polêmica, pode fazer o pessoal torcer o nariz aí. É a realidade, né? Você considera atividade física e exercício físico como sendo práticas em que o indivíduo busca saúde. O esporte, você busca rendimento, você busca melhoria para ganhar uma competição, para conseguir uma medalha, né, para se destacar. E nem sempre isso está associado à saúde, né? Eu não posso dizer que um atleta não é saudável porque eu vou estar equivocado, né? Eu vou mentir aqui. Porém, se você para ver que um atleta, ele quando faz, né, a sua preparação física, quando ele vai competir, muitas vezes ele compete lesionado, machucado, né? Às vezes ele tem até que tomar
um medicamento para amenizar a dor e competir. Eu me lembro perfeitamente de uma corredora, né, que foi aluna minha, inclusive, passou pela universidade, e que nós fomos fazer uma avaliação e ela estava com o tornozelo inchado. E ela fez uma infiltração, tomou um remédio porque ela precisava competir. Eu falei, mas escuta, né, você vai se machucar, você vai se lesionar ainda mais. Ela falou, professor, eu preciso, porque se eu não tiver um desempenho, eu não recebo. E eu dependo do patrocinador. Né? É a minha vida, eu dependo disso, então eu tenho que competir mesmo com dor. Mesmo com dor. Né? Ou seja, ao final do dia, o machucado dela estava muito maior por conta dela insistir naquele exercício. Mas é a realidade do atleta, né? É diferente de um indivíduo que busca saúde, outros objetivos aí. E dá para conciliar, né? Exercício físico com desporto. Assim, o que você acha, assim, a pessoa que consegue conciliar? Existe aquela pessoa que faz a musculação semanal e gosta de um futebol final de semana, por exemplo. Sim. Aí, na realidade, entra uma outra questão, né? O desporto não é o esporte de alto nível, de competição, né? Tem uma outra característica aí. Existe a coisa recreacional. Então, na realidade, quem faz atividade física ao longo da semana, ele se prepara, né, ele dá condições para que o seu organismo esteja apto para ele fazer esse esporte esse desporto de final de semana. Né, essa coisa de lazer, de estar com os amigos, tudo mais. E tem gente, né, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, que só gosta de fazer exercício, o esporte no final de semana, né, que são os nossos atletas de finais de semana. Sim. Então dá uma seguradinha aí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Radar do Movimento, levando informação, não dica para você. Você é aluno ou foi aluno do professor Renato Rocha? Deixa aqui, um comentário, um joinha, um coraçãozinho. Comenta aqui, esse professor excelente que já levou tanta informação e conhecimento para vários alunos de Taubaté. Agora, dando continuidade aqui nas nossas perguntas, né, e ficou um pouquinho no ar a questão de atleta de final de semana, né, Rocha? Tenta falar um pouquinho a tua visão e o que você acha sobre esses atletas de finais de semana. Antes de iniciar, né, essa questão mais aprofundada, vamos fazer um parênteses aqui de novo com relação aos termos. Né? Sim. Quando a gente pensa em atleta, a gente pensa naquele profissional que se dedica, faz única e exclusivamente, vive para isso. Né? Mas o que a gente vai discutir aqui não é esse atleta, não é esse que sobrevive às custas do esporte, mas aquele indivíduo que faz uma atividade, né? um esporte, né? Ou um desporto de final de semana. É o cara que gosta de jogar um futebol, né? Vai na praia, faz um voleizinho. Né? Então, na realidade, é um indivíduo que gosta, né, vivenciou isso na sua infância, na sua adolescência, tem um grupo de amigos e gosta, né, sempre estar ali batendo uma bolinha. Então é desse cara que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Né? O que acontece normalmente com o organismo do indivíduo quando ele é submetido a uma atividade, né, um exercício físico ou uma atividade física de mais intensidade? Ele estressa o seu organismo, que é uma coisa benéfica, né, para que haja adaptações. Então, essas adaptações vão fazer com que o coração dele fique mais eficiente, que ele ganhe fôlego, né, a famosa resistência cardiorrespiratória, né, ele vai ganhar um pouquinho de agilidade, de potência, enfim, né, vai desenvolver essas capacidades físicas. Entretanto, quando você submete o seu organismo a um estresse único, né, que a gente chama de agudo, que é essa coisa de jogar só uma vez no final de semana ou 2 jogos no final de semana, ele vai fazer com que o seu coração reaja, né, o seu organismo reaja, porém, como ele não vai dar continuidade, ele acaba não tendo adaptações. Então é como se toda vez ele estressasse, né, como se fosse um carro. Você acelera o seu carro para andar, por exemplo, 100 metros em primeira, né? E aí você tira o pé do acelerador e aí o carro volta a zero. E de novo você dá aquela acelerada. Então seu coração, ele nunca está adaptado para um esforço mais intenso. Né? Então, infelizmente, a gente vê em muitos casos o indivíduo tendo uma complicação mais séria, né? Vindo até às vezes a óbito, tendo um infarto. Eu acho que o caso mais antigo aqui, eu não vou citar nomes, né? Porque também
não lembro muito bem direito, mas nós tivemos aí um caso de um deputado que costumava fazer corridas só finais de semana, né? Todo sábado ele saía para dar um trotezinho, uma corridinha. E ele acabou infartando com 30 e poucos anos de idade. Era um cara jovem, todo mundo não entendia. Nossa, mas ele estava praticando exercício, sempre fazia isso, mas ele sempre fazia aos finais de semana, única e exclusivamente. Dia de semana ele tinha todo o estresse do trabalho dele, né, das reuniões, aquela coisa, né, que o indivíduo se submete ao longo da semana. E aí, para dar uma relaxada, final de semana ele corria. E naquele momento ele quis dar um piquezinho um pouquinho mais intenso, fazer um trote mais rápido, e aí ele acabou, infelizmente, vindo a óbito. Ele teve um infarto, não deu para atendê-lo a tempo e ele acabou morrendo. Então isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência acontecer, né? Pessoas jovens, que a gente jamais imaginava, e aí quando a gente conversa, né, ouve, né, as rodas de amigo conversando, nossa, mas ele era um cara ativo, todo final de semana ele estava ali fazendo atividade física, às vezes até fora de forma, né? O indivíduo já tem de repente uma gordurinha localizada, às vezes está fora do peso, né? Então, na realidade, assim, não é o suficiente, é muito pouco para que ele realmente faça com que o seu organismo se adapte e, como consequência, né, tenha melhoras para a sua saúde. Até prejudicial, seria até mais interessante não fazer esse tipo, né? Olha eu, né, professor de educação física, falando para não fazer. Mas é a realidade. Se for para fazer uma única vez na semana, é melhor não fazer. Porque o esporte em si, ele leva você a querer dar o seu melhor, né? Como é competição, a pessoa não vai fazendo uma intensidade de baixa a moderada. Não é porque é uma brincadeira, entre aspas, de final de semana, que o cara não tem, né, brincando, aquele sangue no olho, né, de querer vencer. E a hora que faz um lançamento e o cara vai naquele pique para tentar pegar a bola, é o momento em que ele faz com que o seu organismo, né, atinja um limite de estresse muito alto, muito alto. E aí, infelizmente, não é saudável, né? Não. Cabe até mais uma questão aqui pra gente. Excelente, viu, Rocha? Tô super empolgada aqui com as questões e fica muitas dúvidas no ar. Voltamos aqui no nosso terceiro bloco. Voltamos com o programa Radar do Movimento, levando para você a melhor forma para você se movimentar, hein? Estamos aqui com o professor Renato Rocha, da Universidade Unital. Vamos lá, dando continuidade a toda a nossa temática, né? Falamos dos atletas, falamos da atividade física, exercício físico. Agora, alguns conceitos em questão de exercício físico e saúde. Você poderia estar falando um pouquinho pra gente? Vamos lá. Toda vez que a gente pensa em, né, essa associação, atividade física e saúde, exercício e saúde, né, a gente sempre busca, né, às vezes, pontos cruciais, né, ou pelo menos algumas doenças que são mais peculiares e que são realmente tratadas e ou prevenidas com a prática de exercício físico, né? Então, assim, eu tive a grata oportunidade de fazer toda a minha formação voltada para essa área. Então, principalmente relacionado ao hipertenso, né, aquele cara que tem a pressão alta. Então, o que a gente observava? O indivíduo que fazia pelo menos 40 minutos de atividade caminhada, de 4 a 5 vezes por semana, evidentemente tinha um acompanhamento médico, nós tínhamos nutricionistas na equipe e tudo mais, né? A gente percebia que o indivíduo controlava os seus níveis de pressão arterial. Alguns ao ponto de parar de tomar remédio. Quem determinava essa parada era o médico. Né? O professor de educação física, cabia a ele estruturar a caminhada, o alongamento, o aquecimento, o preparo para fazer a caminhada. Né? Mas aí o médico começou a observar, o médico da equipe, ele observava que algumas pessoas dava para tirar o medicamento ou ir reduzindo gradativamente, que é o que eles chamam de desmame. Né? Mas era o médico que fazia isso. Eu gosto de deixar bem frisado, né? Porque infelizmente a gente observa às vezes aí, né, na internet, os famosos blogueirinhos, que eles, né, são multiprofissionais. Sim, né? sim. O cara é fisioterapeuta, o cara é nutricionista, o cara é professor de educação física, o cara é médico, é coaching e não tem formação nenhuma. Essa é a realidade. Mas enfim,
E aí a gente vê benefícios, né? A gente consegue ver, assim, o indivíduo com diabetes, né? Que normalmente, às vezes, ele nem sabe que ele tem o diabetes, que consegue controlar com atividade aeróbia, né? A musculação é importante, por exemplo, para o hipertenso, mas para você prescrever, você tem que ter um preparo, você tem que ter um conhecimento, porque o exercício resistido, ele promove um aumento de pressão arterial que pode descompensar o indivíduo. Mas por que é importante? Porque depois, no seu dia a dia, esse indivíduo, quando for fazer uma tarefa lá na casa dele e for ter que pegar um peso maior, ele não vai estressar tanto o organismo dele. Você entendeu? De repente você não consegue controlar a pressão do indivíduo, mas você evita picos, né, de hipertensão ao longo do dia a dia. E aí eu posso listar uma série de coisas, né? Mas eu vou pegar uma em específico, né, que até acabou agora o mês, né? Famoso Setembro Amarelo, né? Para as pessoas, infelizmente, que sofrem com essa doença, né? Eu vejo como uma coisa absurda, porque só se fala de depressão em setembro. O resto do ano, ninguém mais tem depressão, ninguém mais se suicida, né? Mas assim, a gente vê que o exercício é uma ferramenta importantíssima para trazer uma qualidade para esse indivíduo, para que você consiga reestruturar liberações hormonais, né, de neurotransmissores que vão auxiliar no tratamento desse indivíduo. Né? Sem contar a questão do contato social, né? Você acabar diminuindo a ansiedade, porque muitas pessoas com depressão acabam tendo essas síndromes de ansiedade, né? Essas crises de ansiedade. E aí, quando ele faz o exercício, ele consegue dar uma controlada, né, nessa... Isso hormonal, né? É hormonal. Tudo questão hormonal mesmo, né, Rocha? É interessante você falar na questão do hipertenso, até voltando um pouco no tema, como a gente estava falando do atleta que faz uma vez na semana, e você falou ali na questão da constância, né? Que eram 40 minutos... mas eram feitos de 5 vezes na semana a 4 vezes na semana, né? Então, existe essa polêmica. Agora é considerado 3 vezes na semana o suficiente, 4 vezes na semana. E fica essa questão, qual a quantidade exata para se manter saudável? Existem vários estudos epidemiológicos, né, que são aqueles estudos feitos com uma quantidade de pessoas gigantesca, né, que a gente fala que são amostras, mas com bastante gente, não é com um grupo de 10, 15, 20, é com mais de 1.000, 2.000, dependendo alguns até 5.000 indivíduos. E aí eles observam que aqueles indivíduos que fazem um mínimo de 30 minutos de atividade por dia, pelo menos 5 vezes por semana, ele é considerado ativo e, por consequência, né, tem os benefícios dessa prática regular. Né? Então, ele não é um indivíduo que faz... Também não adianta nada você assim, eu não posso fazer 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, mas eu consigo fazer 4 horas em um único dia, final de semana. Não resolve. Você estressa o organismo uma única vez na semana. Isso não é legal. É melhor você parcelar, fazer menos minutos por dia, mas, entretanto, mais vezes por semana. Essa questão da intensidade também, assim, moderada a alta, ou vou fazer 1 hora, 2 horas de exercício numa intensidade moderada. Vou até dar uma dica. É questão da HIIT, né? Fica muito essa questão também do intenso em pouco tempo. Eu vou dar uma dica rapidinha aqui com relação a essa coisa da intensidade, né? O que é uma intensidade leve, moderada e alta? Isso. A leve é aquela uma que você consegue trocar figurinha, você dá o braço para a pessoa numa caminhada, né? Você conta uma série de histórias. Já a intensidade moderada é aquela que você consegue falar, mas já tem uma dificuldade, né? Você não consegue, você tem que parar para respirar, né? Você sente ofegante. A intensa é aquela que você não consegue nem fazer conta. Você perguntar para a pessoa lá, né? 3 mais 5, a pessoa fica na dúvida qual que é o valor e tudo mais. E essa intensidade mais alta, quando feita por um período mais prolongado, ela causa depressão do sistema imunológico, ou seja, ataca o seu sistema imunológico. Faz com que o indivíduo possa vir a desenvolver uma gripe, uma dor de garganta, uma infecção, né, de ouvido, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa coisa do modismo, com as intensidades, com as altas intensidades. Não é para todo mundo. Não que seja contraindicado. Não é contraindicado, mas assim, não é todo mundo que pode. Você tem que levar o indivíduo a essa condição, a esse poder.
Né? Então, aos poucos. Você começa com uma intensidade mais leve, passa para moderada, até você atingir o estágio de intensa. Perfeito, hein? O pessoal tá quase saindo do sofá, saindo da cadeira, pulando lá na sua casa, no ônibus, sei lá onde você tá aí, né? Tá dando vontade de pular. Voltamos para o nosso último bloco. Voltamos com o programa Radar do Movimento, trazendo orientação para você que está aí pensando se vai começar a se movimentar, o que eu faço, qual que é o exercício, o que é se mexer, preciso sair do sedentarismo, vamos lá. Bom, fica aqui, né, a questão com a vinda de tantas academias low cost, que é conhecida como baixo custo, onde tem a questão de equipamentos, mas assim, tá caindo muito a questão de profissionais. Tá reduzindo o número de pessoas, né, qualificadas, capacitadas e quantidades que dê conta de um número grande, às vezes, de pessoas. E assim, fala um pouquinho pra gente, né, Rocha, sua visão, como você viu no decorrer do tempo, a questão de qualificação e presença do professor, questão de acompanhamento, avaliação, prescrição. Agora, fala um pouquinho pra gente como que tá sendo a questão do profissional diante da orientação. Vamos lá. Eu acho assim, toda forma de você promover, né, ao indivíduo sair do sedentarismo e fazer uma atividade física, isso é fundamental. Então, independente de você pagar 50, 60, 200, 300 reais, né, o importante é você se mexer. É você sair. Perfeito. Então, essas academias elas são interessantes. Tudo existe prós e contras. Né? Então, existe o pró do preço baixo, né? Que o indivíduo tem mais acesso. Por outro lado, a gente tem que se preocupar, sim, com a prescrição adequada e com o acompanhamento, principalmente na correção dos exercícios. Né? O que a gente nota, de um modo geral, principalmente alguns vídeos, né, que são postados aí de forma... equivocadas, né? São os indivíduos fazendo atividade, e isso como se fosse a coisa mais certa do mundo. Então, você não tem uma correção de postura, você coloca um peso, uma sobrecarga, né, que vai sobrecarregar suas articulações, os seus tendões, seus ligamentos. Então, um profissional que ele se formou, que ele se capacitou para estar ali, ele vai saber que todo o tecido do seu organismo ele precisa de um tempo para se adaptar. Né? O músculo ele tem uma adaptação mais rápida, o tendão e o ligamento um pouquinho mais lenta. Né? E como o músculo se adapta mais rápido, o indivíduo já acredita que ele pode aumentar o peso. Né? Então ele começa com um pezinho baixo, 2, 3 semanas depois ele já dobra, 3, 4 semanas depois ele já quer aumentar mais o peso. Então se ele não tem um acompanhamento, ele não tem um professor que esteja ali acompanhando, vendo a evolução dele, segurando principalmente esse indivíduo, ele vai exagerar na carga e ele vai se lesionar. E infelizmente é o que a gente acaba observando, né, na maior parte das vezes. O imediatismo mesmo. O imediatismo, é querer a resposta rápida. Né? E normalmente a resposta rápida para esses indivíduos, por não conhecer, né? Por às vezes até ter uma instrução, uma informação equivocada, é que quanto mais carga, maior o ganho. Né? Que para crescer eu preciso colocar carga. Então essa não é a máxima. Né? Não é o final da história. Para você crescer, você precisa se adaptar. Você tem uma estrutura, toda uma prescrição que passa primeiro para o indivíduo ter amplitude de movimento, ter flexibilidade para fazer o movimento correto. Passa pela situação de que primeiro ele precisa ter um tronco forte para depois treinar as extremidades, que são os braços e as pernas, né? E se ele não tem esse acompanhamento, essa prescrição, ele simplesmente vai fazer o contrário. Ele já vai colocar, já vai queimar a etapa. E aí a gente acaba vendo que, infelizmente, a lesão acontece. Tem, inclusive, uma tese de doutorado de um amigo meu, né, do professor Leone Simonetti, que ele mostra exatamente essa importância do acompanhamento. Por exemplo, com hipertensos, né? Já que a gente falou um pouquinho do hipertenso. Então a gente fazia atividade física ao longo do ano, os caras se beneficiavam, baixavam, controlavam a pressão arterial. Final de ano a gente encerrava o projeto, tinha as férias e a gente prescrevia, basicamente só prescrevia, né? Receita. Olha, o senhor vai fazer caminhadas de 40 minutos por dia, 5 vezes por semana, como o senhor faz aqui, desse jeito, tudo bonitinho no papel, estruturado, entregava para ele.
Daqui 2 meses, daqui 1 mês, o senhor volta pra gente, né, ver como é que o senhor está. O que acontecia? O cara engordava, o cara perdia condicionamento, a pressão arterial ia lá na casa do chapéu, voltava a tomar remédio, ou seja, só prescrever não é o suficiente. Você tem que acompanhar, você tem que estar em cima, corrigindo, pegando no pé, exigindo, e aí você consegue resultados. Aí entra a questão do profissional, né? E eu acredito muito nisso. 2020 está aí já, então o profissional de educação física está sendo cada vez mais importante, por mais que venham as questões tecnológicas, assim, venha a questão das academias que não precisa da presença do professor, que funciona muito nos Estados Unidos, mas aqui o brasileiro, ele gosta de ser acompanhado, ele gosta do olho no olho, o toque, aquela questão mesmo, porque é muito difícil, né? É movimento. Ensinar movimento é necessário uma presença profissional. O que a gente tem observado muito, inclusive algumas pesquisas estão sendo direcionadas, né, nesse sentido, é a questão realmente do aumento da quantidade de personal training, né, do treinador personalizado, aquele cara que está acompanhando, que faz uma coisa bem individualizada. Se são grupos pequenos, então realmente essa necessidade do acompanhamento, de estar junto, é importante, né? E a população, graças a Deus, tem percebido que, né, que isso faz a diferença, né? Eu tenho amigos que falam assim, poxa, eu não tenho condição de pagar um personal, mas eu prefiro ir numa academia que eu sei que vai ter um professor que minimamente vai me corrigir, vai pegar no meu pé, vai exigir, vai cobrar. Se eu começar a faltar, vai ligar para mim, o que está acontecendo, né? Então isso faz a diferença no profissional, né? É esse tete-a-tete, né? Essa empatia que os professores de educação física acabam criando com o seu aluno, né? Não vou nem chamar de cliente, mas com o seu aluno, porque nós somos professores de educação física, né? E isso faz com certeza a diferença na vida da pessoa. Perfeito, muito, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui no nosso programa Radar do Movimento, aqui na Web Rádio JSV, trazendo tanta informação de qualidade. Rocha, deixa o seu agradecimento agora para o pessoal. Agradeço muito a tua presença, disponibilidade de tempo de ter vindo aqui hoje. Ele é professor da Unital, Universidade, e está aqui hoje trazendo informação de qualidade para você. Pode deixar o seu contato, os seus agradecimentos agora para o pessoal. Na verdade, né, quem tem a agradecer sou eu, né, pela lembrança, né, de vir aqui poder conversar um pouquinho de algo que me entusiasma demais. Né, eu fico feliz em ver profissionais como você que, graças a Deus, passaram ali pela universidade, puderam aprender, né, bastante coisa. E não só aprender, porque não adianta aprender, você tem que aplicar. Né, você tem que valorizar, você tem que acreditar. E continuar buscando por conhecimento. Né? Então, na realidade, eu que agradeço, né, para poder falar um pouquinho para o povo, né, pra galera. Pra galera, pro né, povo. Que é legal você fazer atividade física, é importante, mas que você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter minimamente ali alguém que te instrua e não ficar ligado único exclusivamente aí nas dicas, né? Exato. Imediatas que a gente vê da internet ali. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais daquilo que eu gosto. Eu que agradeço. Ficamos aqui com o Radar do Movimento. Eu sou a Mel Amaral e foi mais um dia de informação para você.